Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Eu não sei quanto a você, mas meu coração, o Espírito está ministrando. Eu desejo que Ele continue a ministrar no coração de vocês, no meu. E esse mês a gente está falando sobre fé, sobre uma igreja que anda por fé para ministrar a uma nova geração, uma igreja que vai impactar essa nova geração. Ela precisa ser uma igreja que anda por fé, que anda na palavra dele e naquilo que ele diz. E quantas vezes nós nos deparamos com situações que exigem de nós unicamente fé. Fé, apenas. Fé para que nós possamos vencer as provas, para que nós possamos vencer as batalhas espirituais. Fé que nos leva a desafiar a nós mesmos, a praticar aquilo que a gente professa. Para isso nós somos exigidos, ou desafiados a praticar a nossa fé, dia após dia. Quantos homens da Bíblia nós podemos citar? Quantos você já leu as histórias, já ouviu as histórias de Noé, por exemplo? Com 500 anos, Deus aparece para ele e diz: você vai construir uma arca. O que exigia de Noé? Apenas fé. Deus dá a ele uma missão que dura uns 100 anos mais ou menos, construindo uma arca. Aí imagina você durante 100 anos esperando a promessa de Deus, a palavra de Deus se cumprir na sua vida. E isso tinha que ser por fé. Abraão tinha uma promessa grandiosa sobre a sua vida, mas quando ele olhava para o corpo dele envelhecido, dizia: é só por fé mesmo. É só por fé. Como que eu vou ter filho nessa idade? Como que Sara vai ter filho? Isso exigia dele fé, como nós ouvimos nas duas últimas palavras que o pastor ministrou aqui sobre Gideão. Foi desafiado a acreditar que com 300 pessoas, 300 homens, ele ia vencer um exército, uma batalha, e um exército que a Bíblia descreve assim, que aquele exército cobria o vale como gafanhotos em multidão, e os cabelos dos midianitas eram inumeráveis como a areia do mar. 300 homens. Gideão foi desafiado a usar 300 homens para vencer esse exército. Tudo isso é por fé, e esses homens e tantos outros na palavra e na história da igreja foram desafiados a pôr em prática a fé no Deus do impossível. E nós, como igreja, em uma nova era, em um novo século nessa história do mundo, somos desafiados a pôr em prática a nossa fé. Aquilo que vivemos em Deus, para que essa geração seja impactada por essa igreja que vive hoje. Amém? Mas hoje eu quero usar um texto da palavra de Deus para explicar como nós podemos ser a igreja que vai trazer vida para essa nova geração. E era outro texto que eu ia usar, não era esse. Deus acabou ministrando para mim essa semana que realmente há muito tempo eu queria ministrar a respeito desse texto, mas eu tinha preparado outra coisa. Deus mudou. Vamos ver. Para mim ele falou muito forte ao meu coração. Que Deus possa ministrar ao seu também. E eu acabei sendo ministrado pelo Espírito em 3 fases, para que a igreja possa ser esse exército poderoso na terra, mesmo que sejam 300. Esse exército que vai trazer vida, para que a igreja seja essa poderosa nação que vai andar pelas veredas antigas, pela fé. E
São 3 fases que eu queria ler com vocês. Você pode abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37. Deixa aberto aí, mas você vai ler aqui na tela um vídeo. Uma vez, há muito tempo atrás, eu estava aqui conversando com o pastor e com a Gisele, e a Gisele mostrou um vídeo a respeito do Vale dos Ossos Secos. E eu disse, um dia eu vou ministrar sobre isso, não sei quando, né? Então chegou o dia, foi isso que Deus me lembrou essa semana, né? E Ezequiel 37 descreve esse episódio, né? Essa visão de Ezequiel. E nós vamos ver um vídeo agora e você pode ler. Está em inglês, mas ele tem a legenda aqui, tá ok? Pode passar. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath from them. Then he said to me, prophesy to the breath, and say to it, come from the full ends of breath, and breathe into these things that they may live. So I prophesied as he commanded, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Amém. Ezequiel 37 então fala de uma visão que Deus dá para esse profeta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tinha saído correndo naquela parte que os tendões estavam se formando ali dentro dos ossos. E com certeza nunca mais dormia na vida, mas tá bom. E foi assim mais ou menos com Ezequiel. Imagina esse profeta tendo essa visão. E Deus começou a ministrar sobre essas 3 fases. E a primeira fase da formação da igreja, que gera vida para o mundo, é enxergar o que está morto. Enxergar o que está morto. Do versículo 1, aliás, no 2, ele diz assim, ó: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Está falando dos ossos, os ossos secos. Deus leva o profeta a andar ao redor desses ossos e ver que eles estavam secos, estavam sequíssimos. E o gatilho que dispara a nossa fé, ou a fé de muitos, são as circunstâncias adversas da vida, as circunstâncias difíceis, os momentos ruins, infelizmente. Infelizmente, por quê? Porque nós não somos chamados para termos momentos de fé. Nós somos chamados para andar por fé. E andar, caminhar por fé quer dizer em todo momento, sejam eles difíceis, sejam eles bons, sejam eles muito bons, eu ando por fé e não pela circunstância da minha vida. E andar por fé quer dizer isso, né? Quer dizer que você está vivendo nesse mundo sob uma palavra de Deus e em direção a Deus. E no meio dessa caminhada pode ocorrer situações
difíceis, né? E que falem o contrário que Deus disse. Pode ocorrer no meio da tua caminhada de fé. Só que há uma diferença. Você deve saber que é você quem decide se continua acreditando no que Deus te falou ou se você vai acreditar no que a circunstância está dizendo para você. E essa é uma mensagem clara para mim nesse texto. Você decide se acredita nos ossos secos que você está vendo ou se você acredita no Deus que dá vida, no Deus que pode fazer reviver esses ossos. A pergunta que Deus faz para o profeta é: filho do homem, ou seja, mortal, você sabe se esses ossos podem voltar a viver? Tu pode me dizer se eles podem voltar a viver? E é por isso que muitos cristãos eles não conseguem desenvolver uma vida cristã abundante. E como Jesus prometeu, Ele prometeu vida em abundância. Foi isso que o pastor falou aqui no início. Todos nós somos chamados para essa vida em abundância. Mas por que muitos não conseguem? Como ouvimos domingo passado, é porque muitos tiram os olhos de Deus e colocam na circunstância. Eles não conseguem olhar mais para Deus, eles olham para a circunstância, para aquela situação que se atravessou no meio da tua caminhada cristã. E as pessoas dizem: eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não consigo aquilo, eu não consigo isso. E Deus diz: você não precisa saber. Eu te ensino. Você só precisa estar disposto. Você só precisa ter o teu coração em mim. E eu te ensino. Eu te ensino a pregar, eu te ensino a orar, eu te ensino a viver por fé. E muitos cristãos, o que falta é isso. Você está olhando para que, na verdade, está olhando para os seus ossos secos, em vez de olhar para o poder de Deus. Isso é tremendo quando você compreende que você não pode olhar para os seus ossos secos, porque enquanto você confia em você mesmo, você só vai ver sequidão. E vida abundante não é você ter riquezas ou ter tudo o que você quer. Vida abundante não é isso. Vida abundante é Deus abrir os teus olhos para ver o que está morto em você e dar vida nessa situação, nessa área emocional. Mas primeiro você precisa enxergar isso. Você precisa andar pelo vale de ossos secos da tua alma e deixar que Deus sopre vida. Que Deus sopre vida. Você precisa enxergar o que está morto. Vida abundante é Deus abrir os teus olhos para ver o que está morto na vida das pessoas aí fora, das pessoas próximas a você. E como você tem vida abundante, você pode mostrar o caminho para elas da vida abundante. Isso é ter vida abundante. É você transbordar e mostrar o caminho para outras pessoas também. O caminho da vida abundante, né? E algumas coisas Deus foi ministrando durante a semana. Eu recebi um livrinho do Portas Abertas sobre oração. Foi tremendo para mim eu ler aquele livro. Descobri coisas maravilhosas. E quando Deus nos permite ver ou participar de tragédias, né? Circunstâncias difíceis, o normal é você sentar e chorar, é você parar. Mas Deus não quer isso. Deus não quer que você, ao ver uma tragédia ou participar de uma tragédia, você sente e chora. Não. Ele quer te ensinar a respeito da tua própria fé. Ele quer te ensinar aonde está a sua fé.
enxergar a sequidão da alma das pessoas, ou a sua própria, né? Não é tarefa para profissionais. Temos tantos profissionais aqui, né? Psicologia, recém-formada, né? A Bruna, a Manu, tantos outros. É uma bênção você saber que Deus usa pessoas assim. Mas não é tarefa deles olhar para o mundo e dizer: não, eu vou lá atrás daquela, eu vou lá atrás daquela pessoa, eu vou lá. Não. Esses profissionais com certeza ajudam no processo de reconstrução do caráter, da alma, do quebrado lá dentro na alma da pessoa. Mas a tarefa de olhar os ossos secos é da igreja, o vale de ossos secos. A tarefa de ver a alma das pessoas que está sedenta espiritualmente é da igreja. Quanto a vida espiritual de bilhões de pessoas são apenas um vale de ossos secos. A igreja precisa abrir os olhos para ver esses ossos secos jogados no meio do vale. Cristo não buscou a igreja ainda, creio eu, porque ela é a única que pode enxergar essa sequidão no vale desse mundo. Ela é a única ainda que pode olhar para as pessoas aí fora e dizer: tem uma esperança, tem vida abundante para você. Mas e se a igreja não enxergar os ossos no meio do vale? Ou se ela tapar os olhos para ver aquilo que é essencial? E se a igreja não olhar para o aflito de alma, aquele que está pensando em se jogar de uma ponte, aquele que está pensando em tirar sua própria vida porque acha que não tem esperança, e se a igreja não olhar? E se a igreja não olhar ou não se importar em mostrar a vida abundante para esses secos de espírito? Deus tem uma pergunta para os profetas dessa geração, e profetas me refiro à igreja. E o Senhor pergunta, no versículo 3, diz assim: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Igreja, pode essas pessoas mortas espiritualmente viverem? Pode essa circunstância desastrosa na vida de alguém se reverter em vida abundante? A resposta tem que vir da boca da igreja, da boca daqueles que conheceram aquele que dá a vida abundante. Sabe por que Deus faz esse tipo de pergunta? É só para acionar o gatilho da fé. Porque é tão uma pergunta dessas. É claro que Deus sabia se que ele podia ou não aqueles ossos viverem, mas ele quis acionar na vida do profeta o que ele poderia crer ou não, quem estava falando com ele, se ele conhecia ou não. Quantos de nós assistem jornal de TV? Nem sei os que existem hoje, Jornal Nacional, quantos assistem? Bastante tragédias, né? Assassinatos, não sei o que mais, né? Acidentes, corrupção e tal, né? Você vê estas coisas e você faz o quê?
lamenta, você fica bravo com a situação. Inúmeras tragédias todos os dias. Qual que deveria ser a nossa posição? Essas tragédias, essas notícias que a gente vê, que a gente lê no jornal, na internet, na TV, elas deveriam disparar o gatilho da nossa fé, eles deveriam acionar o gatilho da nossa fé. Porque eu deveria me pôr de joelho e dizer: Deus, consola essa família que perdeu tudo. Deus, essa família está passando por isso, eu nem conheço eles, mas guarda a vida deles, transforma aqueles corações, protege essas pessoas da tempestade que está vindo. Quantas vezes eu acordei de madrugada e eu ouvi aquele vento batendo em casa? Eu disse: é uma tempestade. Deus, primeiramente eu quero te pedir, guarda aqueles que não têm uma casa, guarda aqueles que não têm uma casa boa, que pode desabar, guarda aqueles que estão na rua, que estão viajando. A circunstância não pode te causar medo, te fazer retroceder ou se esconder. A situação precisa mostrar para você que você tem uma fé e você precisa usar essa fé em direção a Deus. Você precisa agir dessa forma. Enxergamos os ossos secos, tudo acontecendo por aí. Mas temos ouvido realmente a pergunta de Deus que diz: igreja, acaso essas pessoas podem voltar à vida? Acaso essa tragédia pode mudar a vida de muitos para dar vida abundante para eles? Ela precisa, a nossa resposta dirá se estamos andando por fé ou se nós nos movemos pelas circunstâncias. Quantas vezes eu deixei de orar por aqueles que sofreram uma tragédia? Quantas vezes? E eu tenho me policiado desde que eu fui ministrado por essa palavra. Deus, eu ouço tragédias todos os dias, mas eu queria colocar aquela família que sobreviveu, só um menino, aqui do Rio Grande do Sul. Esses dias eu vi. Bebê de 1 ano, pai e mãe morreram num acidente. Está só um menino gravemente ferido. Eu disse: Deus, guarda esse menino, consola a família. Enxergar e andar pelo vale de ossos secos é necessário para que nós possamos dar o próximo passo no exercício da nossa fé. A fé de uma igreja que manifesta a vida de Deus em meio a um vale de ossos secos. Depois de nós enxergarmos a sequidão, aquilo que está morto, aquilo que está consumindo a nossa vida, né? Vem a segunda fase para a igreja, para nós cristãos, que é falar em obediência à palavra de Deus. Versículo 7. Versículo 7 diz assim: então profetizei segundo me fora ordenado. Até aqui. Então profetizei segundo me fora ordenado. Falar em obediência à palavra de Deus, aquilo que Deus fala. Deus fez o profeta Ezequiel andar ao redor daqueles ossos. A fé passa a ser exercida quando eu obedeço ao Senhor, mesmo que eu esteja vendo um monte de vale, um vale cheio de ossos secos. E isso instigou a fé
do profeta Ezequiel. E depois Deus faz uma pergunta para o profeta. E agora ele manda o profeta exercer a sua fé, profetizando para ossos. Ele diz, vai lá e fala para aquele monte de ossos. É como se Deus chegasse para você e dissesse, ó, você vai fazer o seguinte, você vai ir lá na sua casa, lá naquela pilha de lenha que você tem, e você vai dizer, vire uma árvore novamente. Mais ou menos isso que Deus estava pedindo para o profeta. Imagina. O engraçado é que nós sabemos o que nos foi ordenado. Sabemos pela palavra de Deus. Mas parece que nós temos medo de assumir o nosso chamado de igreja. Parece que temos medo de praticar a nossa fé como discípulos de Jesus Cristo. Parece que temos medo de dizer, não, Deus, eu assumi um compromisso com o Senhor, eu estou aqui, eu vou praticar a fé que eu digo para todo mundo que eu tenho. E parece que a gente tem medo disso, né? Mas o que você acha que Jesus estava falando quando ele disse, vocês são o sal e a luz desse mundo? O que você acha que ele estava dizendo? Ninguém acende uma lamparina e põe ela debaixo da mesa. Os campos já estão brancos para a ceifa. Vão e façam discípulos. Ensinem eles a guardar tudo que eu ensinei para vocês. Jesus não estava ordenando coisas para nós, igreja. O problema é que a gente sabe, mas tem medo de assumir nosso papel. Como fazer tudo isso? Como ver os campos brancos se não for pela fé? Como ir e fazer discípulos se não for pela fé? Como ser sal e luz neste mundo se não for pela fé? Ser cristão vai exigir de você, às vezes, que você levante sozinho no meio da multidão. Em meio a tantos outros que não querem se levantar, você vai ter que se levantar. Você vai ter que andar pela fé. Ezequiel ouviu a voz de Deus, ouviu de Deus coisas muito parecidas com essas que Jesus já falou para a igreja. E ele diz, eu profetizei segundo me for ordenado. Segundo o Senhor me mandou, eu vou fazer. E assim nós precisamos ouvir. E eu gostaria de ler mais ou menos o que Deus falou para Ezequiel um pouquinho antes, no capítulo 33. Volte ali, faz favor. Olha esse texto. A partir do versículo 1 diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vier ouvir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia.
A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás avisos da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Se nós entendêssemos que Cristo pôs a igreja como atalaia nesse mundo, como aquele que está tocando a trombeta nesse mundo e dizendo, olha, um juízo virá, Deus tem salvação para todos. É essa trombeta que está tocando para a nova geração. Nós compreender isso, olha, se nós compreendêssemos que nós somos esse atalaia para hoje, nós estaríamos mais alertas em relação a como vivemos nesse mundo. Um pouco mais alerta. Nós temos essa missão de ouvir de Deus e profetizar para nossos servos, profetizar a vida. E eu não vejo esse texto como um tom amedrontador, parece que é uma cobrança, não, senão eu vou te matar, ou eu vou cobrar de ti, parece que Deus está falando isso. Não, eu não vejo, eu vejo sim como um privilégio que Deus tem dado para a igreja, de ser esse atalaia, esse profeta que vê o que está morto, esse atalaia que ouve a voz do próprio Deus e ainda tem o poder de Deus para anunciar a vida e a justiça de Deus nessa terra. É isso, a igreja tem esse poder, mas andar em obediência à palavra de Deus vai muito além de saber apenas a vontade de Deus. Nós podemos saber de tudo isso, saber que nós somos o sal, saber que nós somos a luz desse mundo, mas falar em obediência à palavra de Deus é exercer a fé que traz vida para um monte de ossos secos. E essa é a segunda fase, onde nós falamos aquilo que temos ouvido de Deus. Vários irmãos já me falaram, já me contaram, né? Não é que funciona mesmo esse negócio de oração. Já vieram com essa conversa, né? E eu disse, verdade. Já te responde assim, verdade, funciona mesmo, né? Mas a vontade é dizer outra coisa, né? Ele disse, olha, meu irmão, você, toda vez que você ora, meu irmão, você tem que esperar a resposta. Tu não está orando por um pedaço de pau, tu não está orando para um Deus que é surdo, que é morto. Você está orando para um Deus vivo. Você está orando para um Deus que é poderoso. Então tu tem que esperar a resposta. Se você ora, se tu vai para a oração e ora na vontade dele, você está em Deus, você conhece e sabe quem Deus é, você tem que esperar uma resposta de oração. Isso é andar por fé. E isso deve alegrar muito o teu coração, a resposta de Deus, mesmo que ela seja um não. Diz, não, eu não quero que você vá aí. Sabe por quê? Porque o Deus do universo, Criador do universo, Ele criou, se você olhar ali para fora e olhar as estrelas, você vai ver o quão pequeno você é. Esse Deus criou tudo isso. Ele deu fôlego de vida. Você acabou de ouvir uma resposta dele. Pensa bem. Você ouviu uma resposta dele. Isso tem que ser o suficiente para alegrar o teu coração. Mesmo que seja um não. Não vai por aí. Não faz isso. E quando a gente aprende a ouvir, falar e andar em obediência à palavra de Deus, nós vamos ver coisas impossíveis acontecer no meio da igreja. Nós vamos ver
aonde a gente estiver, a gente vai ver coisas tremendas acontecendo. Porque o poder dele, o poder disso tudo não é da oração, o poder é dele. Nós oramos porque temos intimidade com ele, o poder é dele. Nós apenas exercemos fé em um vale de ossos secos e ele sopra a vida. E depois que a gente enxerga, que a gente fala em obediência à palavra de Deus, aí vem a terceira fase, que é profetizar vida no que parece estar vivo. Interessante, né? Tem tantas coisas que a gente pode falar nesse texto. Poderia falar sobre avivamento, lá do início, vamos pegar os ossos secos, vamos falar sobre avivamento. Mas hoje Deus ministrou essas coisas para mim. E quando eu vi essas três partes, enxergar o que está morto, três fases, enxergar o que está morto, falar em obediência à palavra de Deus, à voz de Deus, e profetizar a vida naquilo que parece estar vivo, são coisas maravilhosas para mim, porque quando o texto mostra, e você pode voltar lá para o 37, lá no versículo 9, ele diz assim: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Depois de falar para os ossos secos, o profeta viu um exército de guerreiros, deitados uns sobre os outros. Ossos se juntaram, se formou pele, se formou carne, se formou a pele, tendões, mas eles estavam uns sobre os outros, mortos. Tinha um exército morto ali. Se não for o fôlego de vida soprado por Deus, nada mais pode trazer vida para você, meu irmão. Nada mais. Só a vida de Deus pode fazer a igreja ser uma igreja que manifesta a vida para essa geração. E é esse fôlego de Deus que precisamos clamar. É por isso que queremos fazer 40 dias de jejum e oração, pedindo: Deus, aviva esses ossos secos. É por isso que você deve acordar no meio da madrugada, quando o Espírito te acorda, se pôr de joelho e dizer: Deus, eu estou aqui, aviva a minha vida, eu enxerguei os meus ossos secos, transforma a minha vida. Eu todos os dias tenho estado aqui, mas eu não tenho ainda vivido esse fôlego de vida. Eu tenho aparência que estou vivo, mas não estou. Já está tudo, está pele, carne, está tudo certinho, mas eu ainda estou atirado no meio desse vale de ossos, que não são mais ossos, mas é um exército sem vida. O que na minha vida, o que na minha caminhada aqui neste mundo ainda não possui o fôlego de Deus? Mas como nós teremos a vida de Deus em nós, se esse não for o maior desejo do nosso coração? Como nós vamos impactar uma geração com a vida de Deus se nós não acreditamos mais nas respostas das nossas orações? Nós oramos por orar, nós oramos: abençoe esse alimento, Deus. Amém? Quando que eu vou tirar um tempo e dizer: Deus, eu estou aqui porque eu quero ouvir a Tua voz. A Tua voz é muito maior do que qualquer outra circunstância na minha vida. Eu preciso ouvir.
como construir uma igreja que invade as portas do inferno sem fé. E a Bíblia diz, e uma vez o pastor falou isso, eu não esqueci, as portas estão paradas, quem tem que ir lá e bater e chutar e tirar as pessoas do inferno somos nós. É a igreja que se move. Quantas vezes nós não damos bola para isso? Nós estamos escondidos, como estava Gideão dos midianitas, levando a nossa vida do jeito que eu faço a minha oração aqui, básica, leio um pouquinho e tá bom. Não. Que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de cristão, que tipo de discípulo eu quero ser? Aquele que vive uma vida abundante ou aquele que corre atrás de tudo? Ontem no PG de Jovens nós falávamos do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta? A gente acha que está juntando tesouros, mas estamos juntando ossos secos da nossa vida. Só isso. Estamos criando nosso vale de ossos secos. Porque não sabemos ainda que profetizar vida é uma tarefa nossa, que temos vida. Morto não profetiza vida. Vivos, sim. Vivos espiritualmente conseguem profetizar vida. E profetizar não tem nada a ver com o desejo humano de que tudo vai dar certo, ou aquela feitiçaria gospel, sei lá, né? Não tem a ver com isso, profetizar. Nós aprendemos sobre os profetas na classe de Efésios, né? É tão tremendo, quer aprender mais, né? Venha nas classes, né? É tão profundo, é tão bom tu ouvir o que é o significado da palavra profecia, profeta. E um dos conceitos que eu acredito sobre profecia hoje, dos maiores conceitos que ficou no meu coração, é que profecia e profeta de Deus tem a função de tornar clara a mensagem de Deus para o homem chamada Bíblia. Essa é a função do profeta. Se o profeta conseguir explicar qual é a mensagem de Deus descrita aqui, você é profeta de Deus na tua vida. A função da profecia bíblica, segundo Paulo, em 3 funções: edificar, exortar e consolar. É isso que a profecia tem que fazer na vida, na tua vida, e você deve fazer na vida de outro. É assim que você profetiza a vida, sobre a vida de um irmão, sobre alguém que está precisando. Quer profetizar a vida de Deus na vida de alguém? Então faz isso. Edifica a vida do irmão com uma mensagem de Deus para a vida dele. Essa mensagem aqui, do Evangelho. Seja o atalaia na vida dele. Edifica a vida dele. Exorta ele. E exortar é ensinar o caminho da vontade de Deus. Faz isso na vida dele. Você vai estar sendo um profeta na vida dele. Profetiza o consolo de Deus sobre aqueles que choram e não têm esperança. Seja um profeta de Deus. Assim você vai ser o profeta de Deus no meio do vale dos ossos secos, na vida de alguém. Quem tem que enxergar é a igreja. Quem tem que enxergar são aqueles que possuem a vida abundante de Deus. Nós não queremos ser como a igreja de Sardes. Queria que você abrisse lá. É um texto tão pequeno, mas é simples. Apocalipse 3.
Apocalipse 3, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E estás morto. Não queremos ter apenas o nome de igreja. Não queremos apenas ter o nome de cristão, de discípulo, de seguidor de Jesus Cristo. Não vale nada se você tem só um nome. Nós queremos ser a igreja de Deus nesse lugar. Nós queremos ser igreja de Deus aqui nessa cidade. Nós queremos ser o discípulo de Jesus Cristo que faz discípulos. Aquele seguidor de Cristo que vai atrás de outros, ensina, prega, e eles seguem a Jesus também. Por isso que nós precisamos olhar para aqueles que precisam de vida. Por isso que nós precisamos enxergar. Por isso que a gente precisa obedecer à palavra de Deus. Continuar lembrando todos os dias que eu sou o sal dessa terra e eu que dou sabor. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque Cristo está em mim. Ele não está no mundo, mas Ele já me alcançou. E eu posso temperar o lugar onde eu estou. Eu posso ser a luz na escuridão de outras pessoas. Porque Cristo está em mim. Ele é a luz desse mundo. Através da igreja. E se eu consigo enxergar, e se eu consigo falar em obediência a Deus, eu também posso profetizar vida através da adoração, através da evangelização, do discipulado, através da exortação, da consolação, de eu ser um profeta na vida daqueles que precisam ser exortados, consolados, edificados. É você que Deus quer usar, mas você precisa olhar os vales, né, da sua vida, onde há só sequidão, onde há só morte, e dizer: Deus, sopra teu espírito de vida nesse lugar, e eu vou conseguir transmitir essa vida de Deus para os outros. Nós precisamos fazer isso. Assim nós vamos ser a igreja viva que manifesta a Deus, a vida de Deus em um mundo perdido e morto, que não tem esperança. Assim seremos igreja. Mas nós precisamos, mais do que saber, precisamos dizer: Deus, eis-me aqui. Precisamos andar por fé e dizer: Deus, faz através da minha vida. Se em minha vida precisa ainda acontecer, faça em minha vida. Restaura isso em mim. Esses ossos secos aqui dentro podem reviver, eu creio. Eu ando pela fé. E é assim que a gente vai ser igreja, ser discípulo, ser cristão, que muda as circunstâncias do mundo. Amém? Não seremos mais levados pelas circunstâncias e nem impedidos, e não mais olharemos para as circunstâncias, mas continuaremos com os nossos olhos no Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar. Pai, em nome de Jesus, há tantas coisas, Senhor, que precisamos aprender, Pai. Eu acho que uma das principais é nos depositarmos no Senhor.
Não mais, Senhor, olharmos, Senhor, para os ossos secos e dizermos não tem esperança. Mas que o Senhor, com a Tua palavra, o nosso coração possa nos fazer lembrar, Pai, que o Senhor traz vida onde há morte, Pai. Que o Senhor, no meio do deserto, faz brotar rios. E se há pessoas aqui, Senhor, que estão passando por esses desertos, por essa sequidão espiritual, porque ela não conseguiu ainda te enxergar, Pai, que o Senhor possa ministrar com o Teu Santo Espírito no coração dessas pessoas. Não deixe, Senhor, que elas olhem apenas para os ossos, Pai, mas que elas possam olhar no Teu poder, Pai, olhar aquilo que o Senhor pode fazer. Que em meio a tudo isso, Senhor, elas possam, Senhor, aprender a andar por fé. A não mais, Senhor, ficar olhando e se lamentando com as tragédias da sua vida, mas ela venha confiar, Senhor, no Teu nome. Sopra, Senhor, do Teu Santo Espírito na vida dessas pessoas aqui, Senhor. Sopra, Senhor, na minha vida, Pai, porque nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos, Senhor, entender que é só a Tua voz que transforma o nosso coração, que faz nós tirarmos os olhos da circunstância e botar, Senhor, no Senhor acima de tudo, Pai. E mesmo que tudo esteja desabando, Senhor, Tu, Senhor, faz de nós um exército poderoso na terra, Pai. Faz dessa igreja um exército poderoso em nossa cidade, Senhor. Um exército, Senhor, que continua marchando, sendo luz aqui, sendo sal dessa cidade, Senhor. Desperta, Senhor, um avivamento, Senhor, no nosso coração. Não só dessa igreja, mas de todas aquelas, Senhor, que professam o Teu nome nessa cidade, Pai. Meu Pai, como, Senhor, como não Te adorar, Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas, Senhor, para nós. Mas nós precisamos, Senhor, dar a Ti, Senhor, a nossa vida, a nossa confiança. Com certeza o Senhor fará, Senhor, grandes coisas neste lugar, porque a Tua igreja, Senhor, que com um coração sincero busca a Tua face, não fica sem resposta. Não fica. E eu sei que a Tua glória pode mudar, Senhor, as circunstâncias, Senhor, das pessoas aqui e das pessoas lá fora em consequência, porque não há como segurar, Senhor, a Tua bênção dentro de nós. Nós com certeza queremos repartir com os outros, Senhor, essa vida abundante, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para esse vale de ossos secos e termos o compromisso de profetizar a vida dessa cidade, as pessoas que estão em desespero, que precisam de consolo, que precisam de exortação, de edificação. Que nós sejamos, Senhor, as pessoas que vão profetizar a vida nelas, Pai. Vida de Deus, para que elas vivam e sejam um exército poderoso neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos.